vou começar a me apresentar e apresentar o Rafael, que a gente tem um tempo curto para dar tempo do Rafael mostrar o que ele veio trocar com a gente hoje. A gente tem um espaço também para dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou Renata Diniz, eu sou uma das fundadoras do Comunicateia, atualmente a presidente honorífica da associação, e estou aqui com vocês essa noite. É um prazer receber o Rafael Alves com a gente para conversar sobre tecnologia assistiva. Conheci o Rafael quando eu comecei nessa jornada da comunicação alternativa com meu filho, então é um prazer estar essa noite aqui com o Rafael, que é especialista em tecnologia assistiva, para conversar aí com a gente na noite de hoje. Eu vou pedir para vocês, se quem tiver dúvida, aí colocando no chat, eu vou pegando as dúvidas e listando para que no final eu possa perguntar, trazer para o Rafael as perguntas de vocês na sequência que vocês colocarem no chat, tá bom? Uma boa palestra a todos e, Rafael, mais uma vez, obrigada pela parceria e por compartilhar teu conhecimento com a gente. Obrigado por tudo, obrigado por todos. Todo mundo está presente, já conheço aqui algumas carinhas, pessoas conhecidas. Bom, já foi apresentado, então já vou direto ao ponto porque o tempo é curto. E o que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar um pouco da minha experiência com tecnologia assistiva. Eu sou um engenheiro de formação que vem desde 2010 atuando junto com a equipe multidisciplinar, implementando esses recursos, tentando fazer com que a tecnologia se torne mais fáceis, as tecnologias, né, mais fáceis na vida de vocês. Como a tecnologia assistiva ela é muito abrangente, com diversas categorias, é um guarda-chuva muito grande, eu vou pegar aqui um recorte da tecnologia assistiva e vou trazer para que a gente converse, a gente bate um papo, né? Vamos tentar fazer aqui um bate-papo. Um grupo aqui já bastante próximo e conhecido, né? Acredito que vocês que estão aqui hoje, um ou outro acaba se conhecendo nos eventos, nos congressos ou via internet trocando mensagens. Eu vejo que vocês se ajudam muito entre vocês e acho que a minha ideia também aqui hoje, tenho certeza que a minha ideia aqui hoje é tentar colaborar um pouco mais, fazer com que a gente vá um pouco além daquilo que vocês estão trabalhando neste momento, para quem vem atuando ou vem apoiando um filho, um paciente que atende, com esses novos recursos tecnológicos, né? Mas são novos, mas que já estão aí há algum tempo. Tentar desmistificar um pouco, facilitar um pouquinho o caminho para vocês, porque na engenharia a gente sempre fala muito techniquez, muito complicado, então tentar deixar um pouco mais alinhado, tá? Então, o que eu trouxe aqui para a gente hoje? Eu vou trazer um pouco dessa fala da comunicação alternativa, mas eu quero só fazer uma reflexão sobre os aplicativos e alguns outros recursos, de forma breve. Eu quero entrar com vocês hoje no uso dos recursos de comunicação alternativa para que as casas dos usuários, dos pacientes que a gente atende, se tornem mais inteligentes, mais fáceis de serem implementadas e utilizadas, né? Por que eu digo isso também? Porque no passado, para que a gente fizesse automação, né, de uma casa, nós tínhamos que ter uma equipe muito grande às vezes, ou uma empresa especializada que nos apoiasse com isso e tinha um custo muitas vezes elevado. Ainda hoje é assim, mas eu quero mostrar para vocês que utilizando, por exemplo, um sistema de comunicação alternativa, né, esse conceito do smart home, né, das smart homes, aí, das casas inteligentes, a gente consegue fazer uma boa implementação onde a equipe que atende esse paciente, em conjunto com a família, com um pouco mais de informação e instrução, consegue trazer com um custo muito mais baixo do que era no passado essa efetividade, né, para as casas. E algo que todo mundo vem falando e me perguntando é o que a inteligência artificial vai colaborar dentro desse plano da comunicação alternativa, e eu trouxe 2 pontos que eu vou falar lá no final, porque eu sei que isso ainda é algo que precisa evoluir muito, mas que tem algumas pessoas já utilizando e eu vejo com muito bons olhos, né? Para quem já me conhece e me acompanha, sabe que, apesar de ser apaixonado por tecnologia e gostar muito disso, né, eu tomo um pouco de cuidado com alguns recursos, com algumas indicações, né, e no trabalho junto com vocês aí no dia a dia, avaliando, testando, colaborando nesse nosso contexto, eu sempre peço para que vocês busquem apoio e testem antes esses recursos. Mesmo os que eu vou mostrar aqui eu já utilizei,
eu já implementei, né, eu já colaborei com outras equipes, mas, de qualquer forma, testem antes. É super importante isso, tá? Para a gente não entrar direto na tecnologia, eu trouxe 2 passagens aqui que eu vou ilustrar nos slides. Eu sempre gosto desses apoios visuais nos slides. Se vocês precisarem depois, é só me pedir, eu compartilho com vocês. O professor Eduardo Manzini, ele tem esse recorte de um livro dele que é de 2005, ele fala que os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia a dia. E, de fato, estão mesmo. Mas quando a gente fala, por exemplo, que a gente trabalha com tecnologia assistiva, ou que a gente atua com tecnologia assistiva, poucas pessoas ainda conhecem, né? Poucas pessoas sabem que a bengala é um recurso assistivo, é uma tecnologia assistiva. O aparelho auditivo que meu pai utiliza é uma tecnologia assistiva. E esse recorte do professor Eduardo Manzini me ajudou a explicar para as pessoas o que é tecnologia assistiva. Eu sei que a grande maioria aqui de vocês já sabe, já vivenciaram, já tem experiência com tecnologia assistiva, mas a gente precisa começar a ensinar também para as pessoas, porque é fato que é comunicação alternativa e tecnologia assistiva, um aplicativo de CA para você que está atuando aí na área. Mas quanto mais informação a gente disseminar, explicar para as pessoas e tentar falar de forma mais leiga, mais simples, facilita essa compreensão e facilita com que outras pessoas, outros engenheiros como eu, outros profissionais venham atuar junto com vocês e criar recursos que facilitem a vida das pessoas. Aí uma outra descrição que eu também trouxe para vocês, que conforme a Lei Brasileira de Inclusão, lá de 2015, né, então não é nada tão novo assim, né, apesar de que poucas pessoas ainda conhecem, que o grande objetivo da tecnologia assistiva é promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Trouxe só um recorte para vocês dessas 2 passagens, né? Nós temos o professor Teófilo Galvão, que fala muito sobre tecnologia assistiva, a professora Rita Berch e diversos outros profissionais que nos artigos, os materiais científicos que nós encontramos falam muito sobre isso. Depois, quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar mais ou conhecer até mesmo o itinerário da área no Brasil, o professor Teófilo Galvão fez esse compilado aqui nesse livro. Eu acho muito legal, acho que vai colaborar aí com vocês para quem tem mais interesse. Mas vamos focar aqui no objetivo, no grande objetivo da tecnologia assistiva, que é garantir a qualquer pessoa igualdade de oportunidades diante dos desafios da vida, né? E agora, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês, e eu sei que muitas pessoas também já conhecem, mas vamos tentar fazer aqui um momento de reflexão em identificar que qualquer recurso que nós temos em casa, desde que bem aproveitados, implementados da forma correta, eles têm esse objetivo, esse propósito de ajudar as pessoas. Na engenharia, às vezes não está descrito dessa forma, né? O engenheiro, quando produz, ou até mesmo a fábrica ali, quando vai contextualizar um produto de mercado, ela esquece de contextualizar quais são as pessoas que vão utilizar esse produto. Mas a gente pode trazer um exemplo muito claro, que é a Alexa, por exemplo. E como ela vem mudando a vida das pessoas, não é hype, não é moda, não é nada disso, tá? É como uma Alexa muito bem configurada, desde que você tenha informação, pode mudar a vida das pessoas, como mudou a do Douglas. E eu trouxe alguns recortes de vídeo, que se o áudio não estiver muito bom aí para vocês, eu vou pedir para vocês me avisarem, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando um recurso de tecnologia assistiva que eu considero também, dependendo da utilização, uma tecnologia assistiva, que é uma caixinha de som, uma Alexa, conectada para facilitar a vida de um tetraplégico. Vamos conhecer um pouquinho só a história do Douglas, para a gente continuar. O meu nome é Douglas, eu tenho 41 anos, meu apelido é Dodi, sou desenvolvedor de softwares, sou desenhista, cantor, compositor e palestrante motivacional. Eu sempre fui muito agitado, inquieto, brincava demais, assim, corria, subia em árvore, ia pro mar, nadava, fazia de tudo, assim, uma criança bem bagunceira mesmo. Fiquei tetraplégico com 27 anos, eu perdi todos os movimentos do corpo, exceto do ombro para cima. A Alexa mudou minha vida porque por voz eu comecei a conseguir fazer coisas que a falta dos movimentos não permitia mais. Alexa, ligar TV. A Alexa me ajuda ligando e desligando o computador, então eu não preciso da ajuda dos meus pais. A Alexa tá lá para me ajudar. Eu
utilizo a Alexa para ligar o ar-condicionado, para ligar as luzes, trocar a intensidade das luzes, ligar alguma coisa, ela funciona como um botão. Quero saber uma informação, eu não tenho como levantar, ir até o computador ou ir até o celular, isso é impossível para mim. Mesmo se eu não tivesse essa deficiência, a comodidade é maravilhosa. Alexa, qual a temperatura hoje? No momento, está fazendo 23 graus Celsius. Só não tendo movimento para você perceber o valor que tem uma inteligência artificial te auxiliar numa tarefa que é impossível para você. Alexa, aumentar volume TV. Alexa é sinônimo de conforto, de futuro, e foi o maior presente de verdade, assim. Foi como ter ganhado o braço, sabe? Não vou me conformar com a dor, com a... Concorda com que a Alexa e a inteligência artificial atende esse objetivo? A Dandara escreveu aqui no chat que ela nunca imaginou que a Alexa fosse usada dessa forma, né, desse jeito. E é justamente isso também que eu quero trazer para vocês. E eu, de novo, independente do hype, da tecnologia, né, aqui nem eu, nem Comunicatel, nem ninguém, nem vocês que estão aqui, tem nenhum contato e contrato com a Amazon que cria a Alexa. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa pensar, como as pessoas dizem, principalmente na minha área e na área de criação de produtos, pensar fora da caixa, identificar coisas que já estão no nosso cotidiano, que a gente pode transformar, né, adaptar esse recurso para que se torne também um recurso assistivo. Então, quando as pessoas desenvolveram a Alexa, provavelmente ninguém falou assim, vou desenvolver uma inteligência artificial, que a Alexa é só o software que está conectado aqui dentro, isso daqui é uma caixinha de som, tá, gente? Que reconhece uma voz. E dentro dessa caixinha que está a Alexa. Então, por exemplo, se você quiser testar e começar a aprender, a implementar uma Alexa, mesmo que você não tenha essa caixinha, o que você vai fazer? Você vai baixar só o Posso ajudar você a comprar itens do dia a dia. Tente dizer coisas como: Alexa, compra pilhas A, ou Alexa, compra toalhas de papel de novo. Você vê que ela quer que eu faça compras aqui, ela quer que eu saia gastando. Por quê? A gente consegue testar mesmo sem que a gente tenha esse dispositivo. Mesmo que você não compre uma caixinha Alexa, por exemplo, você consegue testar. Eu vou mostrar isso com o seu aplicativo de comunicação alternativa, baixando o próprio aplicativo da Alexa e fazendo esse teste. Então, essa inteligência artificial que eu quero falar aqui para vocês hoje, ela está no nosso ambiente, já está funcionando e conectada com você, sem mesmo você perceber, sem mesmo as pessoas te ensinarem sobre isso. Então, como a tecnologia assistiva é um tema muito amplo, eu fiz um recorte aqui pensando em pessoas com necessidades complexas de comunicação. E pensando como que a gente pode unir o aplicativo de comunicação alternativa que vocês já utilizam, que vocês aprendem aí todos os dias, no Comunicatea e com outros profissionais, com outros grupos, né? Todo dia a gente tem sempre um post, um material, um vídeo explicando como utilizar, explicando como implementar, dando dicas, dando sugestões de uso. Muitos profissionais compartilhando também conhecimento, mas também apoiando, se especializando, ficando cada vez mais apto a atender e apoiar a gente com esses recursos. Então a gente vai conectar os aplicativos de comunicação alternativa, tornando com que a casa se torne mais inteligente, né? Apoiando esse contexto que foi o uso do Douglas. Nós vamos ver outros casos. E também pensar para o futuro, e o futuro é hoje, né? O futuro é hoje, como a inteligência artificial vai ajudar com que tudo isso se torne mais fácil, né? Ou como a inteligência artificial aprimora os aplicativos de comunicação alternativa. Legal? Perfeito? Depois eu volto para o chat e converso mais com vocês. Então, num primeiro ponto, partindo desse nosso contexto, pensando nos usuários, né, nas pessoas com necessidades complexas de comunicação, como que eu vou utilizar uma assistente de voz que me conecta à minha casa, que me traz um monte de informação, sendo que eu não tenho um bom recurso adaptado, né? Sendo que meu aplicativo não está adaptado para ele se conectar a uma Alexa, por exemplo. Eu falo da Alexa, mas pode ser o Hey Google, o Google Assistant, a Cortana da Microsoft ou qualquer uma outra que no futuro for criada. Tá? Aqui a gente não está direcionando, não estou direcionando a minha fala para uma marca específica, para um modelo específico. É para qualquer tipo de assistente de voz, né? E eu penso também na assistente de voz como uma forma de acesso, um método de acesso a informações, ao controle do meio ambiente. Eu já falei isso no passado em outras aulas,
e venho tentando compartilhar com vocês essa importância também de pensar na voz como método de acesso. Mas aí a gente tem aquela complexidade em relação a pessoas com as dificuldades de fala, né? Como que ela vai utilizar um assistente de voz, sendo que ela tem uma dificuldade de fala? Então nós temos, como vocês já sabem muito bem, os aplicativos de comunicação alternativa. E hoje, felizmente, nós podemos pensar em aplicativos de comunicação alternativa, mesmo com toda a dificuldade da nossa língua português-Brasil, para uma gama muito grande de dispositivos, aparelhos e recursos. Então eu tenho dispositivos para quem tem iPad, eu tenho dispositivos para quem tem um Android, um tablet Android, mesmo que um pouquinho mais antigo, né? Eu tenho aplicativos para quem só tem um computador com Windows, aquele computador Windows lá com a tela touch 2 em 1, né? Mas que é melhor para aquele paciente, é melhor para aquele usuário. Eu tenho opções de aplicativos, eu tenho aplicativos para paciente adulto com esclerose lateral amiotrófica, eu tenho aplicativo com um contexto mais voltado para o paciente afásico. Então hoje nós estamos num momento fantástico, incrível para quem atua na área, ou para quem precisa de um recurso para colaborar com uma pessoa, um familiar, um amigo, né, um filho. E pensando também nesse contexto, nós temos os aplicativos hoje que são independentes de plataforma, né, que são os aplicativos web apps, os aplicativos que funcionam direto no navegador. Então, vamos lá. Caso a plataforma seja um problema, eu ainda tenho algumas opções como o Cough Drop, que são web-based, né? Baseados na nuvem, baseados na internet, baseado num navegador de internet. O próprio Chrome é o esqueleto, né? É a carcaça ali que vai fazer com que esse aplicativo funcione. E eu acredito que os novos aplicativos, os aplicativos modernos, vão acabar migrando de alguma forma para esse novo conceito também. Porque aqui a gente atende um número muito grande de pessoas. Quem aqui não gostaria que, por exemplo, o TD Snap tivesse uma versão para Android? Quem aqui não gostaria que aplicativos mais completos não tivessem uma versão em português, como o Prolog2Go? Né? Então, isso está evoluindo muito, vocês estão fazendo parte disso. Por que vocês estão fazendo parte disso? Porque vocês estão utilizando, né? Cada vez mais vocês estão falando sobre isso, utilizando isso. E aqui na engenharia, qual que é a nossa missão? Atender uma necessidade de vocês. Elaborar, implementar uma necessidade de vocês. E eu fico muito feliz, né? Eu peguei emprestado essa imagem, porque eu acho que ela representa muito isso que eu queria dizer aqui para vocês em relação aos aplicativos de comunicação alternativa. Hoje existem várias opções gratuitas, opções robustas, né? Por exemplo, aqui o Seaboard, cadê o ícone do Seaboard? Não está aqui o Seaboard? O Seaboard está aqui. Que a Unicef vem apoiando a implementação, o projeto Seaboard, né? Então, quem acompanha o Seaboard sabe que lá no Timor-Leste a gente vem aí com a equipe treinando, apoiando dentro desse contexto. Então, é um ótimo momento. E se você é uma profissional, eu recomendo que você invista um pouquinho mais de tempo para estudar também alguns outros aplicativos, não só aquele da sua área de domínio, né? A gente tem aí alguns profissionais que são especialistas em aplicativos específicos, e está tudo bem, é assim que tem que ser, até porque você tem uma demanda muito grande. Mas não deixe de olhar para alguns outros aplicativos, para outros recursos que podem apoiar lá na frente dentro desse seu processo de implementação. Então, eu estou falando tudo isso porque eu quero contextualizar a nossa dificuldade do recurso de voz, ainda de fala, até para que a gente automatize aqui a nossa casa, né? E não posso esquecer também dos vocalizadores, né? Dos dispositivos geradores de fala, que são também recursos de comunicação alternativa, claro, e que apoiam dentro desse processo de implementação da automação, tornando a casa mais inteligente, né? Por quê? Caso eu tenha alguma dificuldade para implementar aqui uma automação residencial com o aplicativo, né? Com esse aplicativo que eu tenho, ou eu não quero usar esse tablet, eu posso adaptar até mesmo num vocalizador. E existem diversos vocalizadores, né? Para quem é mais curioso, mais atento com isso, depois eu posso compartilhar, tem um vocalizador que é construído no esquema faça você mesmo. Você compra uma plaquinha eletrônica, vai lá, faz uma programação muito básica, para quem tem aí alguém que gosta um pouco mais de eletrônica, ou gosta de meter a mão na massa mesmo e construir. Tem projetos abertos, que você pode criar o seu próprio vocalizador. Então, assim, hoje, de novo, existem diversas opções e nós estamos num ótimo momento para olhar para isso e começar a praticar já, começar a implementar já. Aqui é uma outra ideia, né, de vocalizadores em que a gente usa em diversos contextos.
além dos vocalizadores, pensando também em dispositivos de comunicação alternativa, eu tenho os acionadores vocalizadores. Eu gosto de falar assim porque fica mais fácil de explicar e não confunde com o próprio vocalizador, porque aqui eu tenho botões únicos ou um switch em que eu posso adicionar várias mensagens. E dessa forma eu posso falar para o Google, por exemplo, nesses 3 botões, ter uma conexão para que ele ligue a TV, no vermelho, no amarelo ele faz uma outra função específica e no azul ele vai abaixar e subir a persiana. Por quê? Nesses dispositivos, nesses vocalizadores, eu gravo a minha própria voz. Então eu vou falar ali o comando. Vou desativar aqui a Alexa. Alexa, ligar as luzes. E quando a criança toca nesse botão azul, Alexa, liga as luzes. Aí, por conta de questões cognitivas, vou fazer o azul liga e o vermelho desliga. No botão vermelho, Alexa, desligar as luzes. Tá? Então, ligar e desligar as luzes. E esses botões são avançados. Eu trouxe aqui uma imagem de botões de marcas que desenvolvem acionadores e recursos de tecnologia assistiva, mas eu sei que vocês encontram muito fácil isso no Shopee e alguns outros sites, né? Aqueles acionadores mais simples. Começa pelo básico, vai testando aí o que cabe dentro do seu orçamento, o que cabe dentro aí do seu escopo atual. Mas recursos existem, possibilidades elas existem para que a gente chegue neste momento de tornar a casa mais inteligente, de tornar a casa mais fácil. E uma assistente de voz, ela vai muito além desse processo de automação, vai muito além daquele processo, às vezes um pouco da brincadeira, né? Que a gente pede uma piada, que a gente pede um contexto. Dentro desse projeto Alexa, e eu gosto disso porque eles estão muito voltados para a acessibilidade, tem esse relato de uma família. Como essa família usou a Alexa para ajudar na rotina do filho, que eles já tinham tentado algumas outras coisas, né? Algumas outras opções. E tá certo também que alguns vídeos como esse tem um pouco de marketing atrelado aí, um pouco de produção, mas é muito sincero, né? E é o que aconteceu com essa família, utilizando uma outra visão em relação ao uso da Alexa, como, por exemplo, apoiar na rotina diária dessa criança. História da família do Henrique, hashtag histórias com Alexa. Cenas de Tamires, Douglas e Henrique interagindo. Meu nome é Tamires Viana Fernandes, eu sou formada em gestão comercial. Agora estou numa segunda graduação de psicopedagogia. Meu nome é Douglas Pasto Sack, eu sou administrador e gerente comercial. A Alexa passou a fazer parte da nossa vida em um período pré-pandemia, muito próximo à data que nós descobrimos o diagnóstico de autismo do nosso pequeno Henrique. A gente precisava aplicar uma rotina no dia a dia dele para ter um controle melhor do tempo. A gente tentou com lista de tarefas manual, depois a gente tentou uma lista visual com figuras, mas não deu mais certo. Para o Henrique é muito importante ele ter essa clareza do que vai acontecer durante o dia. Isso evita que ele tenha desregulação ou até mesmo alguma crise. Aqui está o lembrete de Henrique, hora de escovar os dentes. A Alexa, por ser comando de voz, ajudou ele nesse sentido, com essa forma mais lúdica que ele gosta, que ele se adaptou bastante, ficou mais tranquilo e mais agradável tanto para mim quanto para ele. Henrique e Tamires brincam. Aqui está o lembrete de Henrique, devemos guardar os brinquedos após as brincadeiras. Nós temos 2 dispositivos, um fica no quarto do Henrique e um a gente deixa na cozinha. O do quarto do Henrique a gente usa junto com a Claro Box, então a gente controla a iluminação do quarto. Por exemplo, Alexa, luz azul claro à noite para ele dormir, para ficar um ambiente mais tranquilo. A gente controla os canais de televisão também, por voz. O Henrique gosta muito das luzes de festa, que fica brilhando ali, acendendo várias cores. O Henrique gosta bastante, ele diz que vai ser a festa do pijama, que é a festa dele no quarto, então a gente também usa dessa maneira. O comportamento notório foi de mais calma, de mais tranquilidade. E isso facilita, inclusive, no processo de socialização dele, que é uma barreira muito importante para quem está dentro do espectro autista. Então, ele se tornou uma criança mais estável, mais concentrada. Isso lhe ajudou nas tarefas do dia a dia, inclusive na escola. Texto: são necessários dispositivos de casa inteligente compatíveis. Wi-Fi necessário. Tela com fundo azul, logo de Alexa e texto: compartilhe sua história. Hashtag histórias com Alexa. Pessoal, eu trago isso para vocês num contexto, assim, não é desse contexto muito do produzido do jeito que foi, do marketing, tudo em relação ao produto, mas das possibilidades, né? Eu fiz uma pergunta há um tempo atrás para um grupo em que a gente estava conversando em relação a como a gente podia implementar e fazer com que esses recursos como Alexa e outros tornassem mais fáceis
as vidas das crianças que usam os recursos de comunicação alternativa, e a gente ficou surpreso porque poucas pessoas sabiam que dentro da Alexa, por exemplo, a gente conseguia construir essas rotinas, né? Construir esse passo a passo de uma automação muito simples, né? Porque o aplicativo já está em português, então torna mais fácil para a gente, para que apoiasse essa criança, esse paciente que você atende. Como, por exemplo, com um único comando, né, de bom dia ou de qualquer uma outra aplicação que você venha fazer, você consegue organizar 3 funções específicas, como abrir a persiana, acender as luzes e alguma outra coisa, apertando um único botão, apertando um único vocalizador, que você gravou esse comando e facilitou e treinou, claro, esse recurso aí junto com o paciente que você atende. Então, assim, pensar em todas as possibilidades que nós temos com recursos que já estão aí disponíveis para vocês, né? Ah, Rafael, mas eu não consigo investir agora numa caixinha como essa que você falou, né? Eu não consigo investir numa Alexa, por exemplo. Mas baixa o aplicativo, começa a entender como funciona o aplicativo. Usa os recursos gratuitos que já estão aí disponíveis para que a gente comece a entender como funciona. Então, vocês viram que das luzes até o controle, às vezes, da televisão, ou algo que pode tornar ainda mais fácil a rotina, trazendo mais previsibilidade para ele. Tudo isso já estava ali disponível. Mas ninguém te falou que é um recurso de tecnologia assistiva, ou que pode ser um recurso de tecnologia assistiva, mas ele estava ali, né? Então, é esse pensamento que lá fora eles chamam muito de pensamento assistivo, né? Assistive thinking, né? Para a gente pensar de forma em que qualquer coisa pode virar um recurso de tecnologia assistiva. Depende muito da forma com que eu vou implementar, né? Nós temos hoje, em português Brasil e com uma facilidade de acesso muito grande, dependendo, né, do contexto da pessoa, caixinhas de N valores, com N qualidades também. Então, desde essa mais simples do Google, que às vezes a gente encontra por, né, valores em média de R$150, até as próprias Amazon Alexa, né, que se você quiser fazer um teste depois implementar, claro, você vai poder utilizar seu celular, mas é claro que uma caixinha dentro da casa, além de tornar algo mais divertido e lúdico, tem a qualidade do som também que emite aqui e sai, né? E lembrando que nada substitui o contato humano, né? Claro, isso daqui é um apoio, é algo assistente, então por isso que chama assistente de voz. Ela só te dá esse apoio em relação a tudo que você vem aí implementando, né? O tempo é curto, então eu vou correr um pouquinho mais, mas só para dizer que todos esses recursos de automação estão disponíveis. Tomar um pouco de cuidado com fechadura de casa, né? Coisas que você vê na internet e que podem atrapalhar um pouco a segurança dessa pessoa. Toma um pouco de cuidado com o que você vai implementar, com o que você vai fazer, com o que você vai testar. Conversa com pessoas que já fizeram isso, né? Eu vejo... Tinha um outro vídeo que eu não trouxe aqui para vocês, eu vou compartilhar depois os vídeos com vocês, pessoas que automatizam até a própria fechadura de casa, então tomar um pouco de cuidado. Hoje em dia você consegue ligar qualquer aparelho com um assistente de voz, usando o seu próprio aplicativo de comunicação alternativa, usando uma tomada inteligente como essa. Então aqui eu ligo a TV, ou eu ligo o computador do Douglas, né, porque essa é uma tomada inteligente, e com um único comando de voz, esse computador ele é ligado, a televisão é ligada, né? Então, até mesmo para pessoas idosas, né? Esse contexto ele ajuda muito. Dentro de uma perspectiva mais geral, e pensando nas dificuldades de fala dos usuários, a gente pensa muito na inteligência artificial, facilitando esse contexto. Então, as vozes, né, as vozes dos aplicativos de comunicação alternativa ainda é uma grande reclamação de vocês, uma identificação de necessidade de melhoria de vocês, que essa voz não transmite sentimento, essa voz não tem uma qualidade específica que você gostaria que tivesse, ela não fala Alexa da forma correta. Você, quando vai implementar, né, esse aplicativo de comunicação alternativa, para quem tem mais experiência, tem que trabalhar muito com exceções de pronúncia, e aí ficar fazendo alguns ajustes, e às vezes até algumas gambiarras no aplicativo, e dificulta muito, né, dificulta muito a sua implementação e faz com que você perca tempo, né? Mas pensando na inteligência artificial, e como vocês já devem ter acompanhado recentemente, nós vamos, a partir deste momento, né, desse momento recente, né, próximo de semanas atrás, ter essa possibilidade de gerar uma voz personalizada, uma voz mais humanizada que facilite esse acesso, né? Mas antes de falar das vozes, eu queria trazer aqui um ponto específico,
que é a facilidade também com que você cria essas pranchas, com que você cria esses recursos, usando o que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? A partir de perguntas e comandos que você vai utilizando aí, vocês já conhecem muito bem o ChatGPT, ele vai criar pranchas de comunicação, páginas com conjugação de verbos, né? Ele vai ajudar nesse seu processo de implementação. E eu venho testando isso, esse é o Symbol Talk, eu utilizei o Symbol Talk aí para criar uma simples prancha de comunicação usando um único comando. O que eu pedi para ele, né? Eu pedi para ele me sugerir uma prancha de sentimentos. O que ele fez? Ele gerou uma lista de palavras, é o rascunho que você faz aí comigo quando você treina aplicativo como TD Snap ou outro, e ele gerou uma prancha de forma automática, ele gerou o arquivo com esse contexto. Então, essa inteligência artificial generativa, como que eu vejo ela ajudando vocês? Eu vejo ela ajudando os profissionais na construção de pranchas, construção dos arquivos, dos materiais. Mas isso não substitui de forma alguma, né, todo o seu trabalho de implementação, experiência. Né? Você vai ver que uma prancha como essa é como, às vezes, você utilizar um template padrão pronto que você baixou lá no site do TD Snap, por exemplo, e tentar implementar para o meu filho, né? Para alguém, né? Para uma pessoa próxima a mim. Não vai fazer muito sentido se você não conhecer ele, não fizer ali toda a avaliação, vocabulário, enfim, tudo que vocês sabem muito melhor do que eu. Então, aqui, gente, pensando na inteligência artificial para ajudar no contexto de vocês do dia a dia, né, dentro dessa forma da IA generativa, é um facilitador, tá? Mas de forma alguma, nesse momento, talvez no futuro isso mude, ela resolve para você não um problema, mas ela faça com que você não tenha que estudar implementação, que você não tenha que estudar todos os seus métodos, que você não tenha que buscar apoio cada vez mais, fazer com que esse aplicativo se torne robusto e atenda às necessidades do usuário, tá? Então aqui nesse teste que eu fiz, só para mostrar para vocês, para quem tem um pouco mais de curiosidade, eu usei um chat parecido com o ChatGPT, que é o do próprio Symbol Talk, que é um sistema que eles estão testando. E aí aqui ele está sugerindo uma prancha para um café, né? Só que essa pessoa é celíaca também, né? Ela tem intolerância a glúten. Ele gera aqui a prancha, logo em seguida você pode abrir esse arquivo. Então nesse momento ele já gerou um arquivo base para padrão, né? Pensa num arquivo desse em português e que depois você só vai editar e implementar da forma correta, né? Você ganha algum tempo em relação a isso. Isso ainda é muito novo, é muito incipiente, mas as pessoas já estão utilizando e eu acredito que vai avançar cada vez mais. Vocês vão perceber isso, com certeza, nos aplicativos de comunicação alternativa daqui a alguns meses, né? Talvez daqui a alguns anos, para algumas marcas, para alguns modelos. Mas vai facilitar a sua construção, vai fazer com que você ganhe tempo. Mas se você não souber fazer as perguntas corretas, se você não tiver avaliado esse paciente também do jeito certo, de que te adianta? Do que adianta para mim, né? Escrever e pedir para ele sugerir aqui uma prancha de sentimentos. Mas pouco adianta, né? Talvez eu vou pouco utilizar esse arquivo que ele vai criar do jeito certo, da forma correta, né? Então, existem diversas outras características que eu acredito em relação a essa construção e esse uso da inteligência artificial, mas num pensamento facilitador, facilitando o seu trabalho, né? Trazendo, por exemplo, para quem já tentou conjugar pranchas de comunicação no TD Snap, sabe a trabalheira que é o tempo que leva a isso. Então, ele vai agilizar o seu trabalho, você vai focar no usuário, você vai focar mais no paciente, menos na tecnologia, menos no aparelho, menos na programação. Você vai desenvolver material de baixa tecnologia. Talvez ele já traga um template quase pré-definido e pronto para que você só implemente. Quem não vem tentando desenvolver POD e outros métodos aí e tendo que investir um tempão para construir as pranchas, né? Então, talvez isso, dessa forma, usando essa inteligência artificial generativa, facilite aí também a vida de vocês dentro desse contexto. E já para fechar, algo que eu falei logo no começo e que me incomoda muito também, eu sei que incomoda a vocês, é essa dificuldade das vozes, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos o Felipe e a Luciana e é isso e acabou, né? Eu vou ter que ficar com o Felipe e com a Luciana, às vezes com o Daniel, se eu estou utilizando o Microsoft, ou com a Maria, e essa voz não transmite emoção, essa voz não é aquilo que realmente eu desejo, que eu queria, né, habilitar ali para o meu filho ou para o paciente que eu atendo.
Felizmente, as empresas estão se movendo para isso, e quando uma empresa começa a fazer algum movimento em relação a novas tecnologias, outras empresas vêm também acompanhando, porque não querem ficar para trás. E para quem acompanhou o lançamento do iOS 17, a Apple criou um recurso de acessibilidade chamado Personal Voice, que eu sei que algumas de vocês já testaram, né? O que é isso? É permitir que pessoas com necessidades complexas de comunicação tenham a possibilidade de ter uma voz personalizada, né? E aí me perguntaram o seguinte, Rafael, mas o paciente com ela já perdeu a voz, o que eu faço aí então para usar o Personal Voice? Como que ele vai me ajudar? Você tenta fazer uma coisa que a gente já tentou no passado, que é emprestar uma voz para essa pessoa, né? Então, a gente às vezes pede para um familiar, para um irmão, para um amigo, alguém que tem uma tonalidade, às vezes até tem uma voz um pouco parecida, para que essa voz se torne mais humanizada. Então, dentro desse recurso da Apple, eles prometem que em 15 minutos a gente cria uma voz personalizada para o usuário. E eu sei que algumas de vocês já criaram isso aqui, né? Algumas profissionais que eu venho atendendo, né, e venho apoiando, já utilizaram esse recurso e estão testando dentro desse contexto que é muito fácil, né? Então, com alguns passos e gravando algumas frases, essa inteligência artificial vai gerar uma voz muito próxima daquilo que eu preciso, né? Para que eu utilize no meu aplicativo de comunicação alternativa da forma correta. E isso vai ajudar e facilitar também para que eu faça a automação do jeito certo. Porque agora ele vai falar Alexa da forma correta, ele vai trazer o comando certo, porque essa voz ficou mais próxima aqui da minha realidade. Então, tudo isso vai colaborar durante o processo de implementação e trabalho de vocês com os recursos, né, os aplicativos de comunicação alternativa. Bom, e o que os aplicativos estão fazendo, né? Já que a Apple fez todo esse movimento, esse trabalho para facilitar aqui as vozes para nós, né, para tornar a voz mais humana, os próprios aplicativos de comunicação alternativa também já estavam trabalhando dentro desse contexto. Existe um projeto chamado A Minha Própria Voz, que tem já disponível em alguns aplicativos como Predictable e TD Snap, que faz o seguinte, ele promove aqui algo já diferente. Apesar de ser um serviço e um serviço pago, você faz uma aplicação, um cadastro no programa, grava um grupo de frases, mais ou menos umas 50 frases, e você escuta, né? Ele vai te trazer alguns modelos de vozes pré-definidas, você seleciona aquela voz que mais se adequa à sua necessidade e ou habilita ou compra, né? Ainda tem algumas empresas que vão oferecer isso de forma gratuita, outras vão vender como um serviço, mas isso já está disponível para vocês. E era uma grande necessidade nossa, né? Fazer com que essas vozes se tornassem mais inteligíveis, mais humanas, né? Não ficasse aquela voz do Google, né? Aquela voz do tradutor. A gente não queria isso, os usuários não queriam isso. E aí também a gente vê esse movimento aqui dentro do TD Snap, né? Então tem esse projeto que está dentro lá do TD Snap, você faz o seu login, aquele mesmo projeto que o Predictable usa, né, da Capella, e aí você gera a sua voz personalizada. Nesse momento, né, eles estão oferecendo para que você teste isso durante 3 meses, né? Então aqui ainda, nesses 2 aplicativos, tem um custo. E no futuro talvez possa ser como o próprio Personal Voice da Apple, né? Que você utilize dentro do próprio recurso de acessibilidade do dispositivo. Os dispositivos vão evoluir muito, né? Os recursos de acessibilidade desses dispositivos estão evoluindo cada vez mais. Olha todo esse movimento dentro do iOS 17 e na nova versão do Android, né? A versão do Android futura que deve ser lançada ano que vem. O quanto que a gente ganha em relação a esse processo de implementação. A gente só precisa ter esses momentos e trazer da forma com que um pai me trouxe, né? Que conhecimento para mim agora, Rafael, é poder. Porque tudo que eu aprendo sobre tecnologia assistiva, eu tento implementar na vida do meu filho, né? Ele recebeu o diagnóstico há pouco tempo e ele fez esse movimento, e eu trago essa frase dele porque realmente é isso, né? Conhecimento é poder. Desde que a gente tenha momentos como esse de troca e compartilhamento, mesmo que aqui rapidinho, trazendo de forma rápida para vocês, eu acho que traz algumas ideias e alguns pontos que vocês devem começar a pesquisar e a olhar mais e compartilhar também, gerar material, gerar como a gente diz, conteúdo para que outras pessoas também aprendam, né? É uma forma da gente, além de você, que é profissional, divulgar o seu trabalho, mas também você colaborar com outras pessoas, né? Quando a gente está fazendo isso, a gente não só divulga o nosso trabalho, mas a gente também colabora com pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a essa informação. Gente, em 35 minutos é um pouco do que eu queria trazer e compartilhar aqui hoje com vocês.
Eu não sei, Renata, se eu tenho alguns minutos ainda para algumas dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. É muito assunto, é muito tema, mas eu espero que tenha deixado uma pontinha de curiosidade aí para que vocês busquem essas informações, pesquisem sobre inteligência artificial dentro desse contexto da comunicação alternativa, do uso das casas inteligentes, facilitando e apoiando pessoas com necessidades complexas de comunicação, pessoas com deficiência, né? E num ambiente geral para qualquer pessoa, né, que colabora com todos, assim como nós vimos alguns vídeos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael. Sem dúvida, a gente vai sair daqui com... Eu já estou saindo com várias ideias do que testar em casa. A gente teve algumas perguntas aqui ao longo da tua apresentação, eu vou seguir aqui na ordem. Uma primeira pergunta da Shirley foi o nome do livro que você indicou logo no começo. Se você puder mostrar de novo. Perfeito. Deixa eu tirar a projeção aqui para facilitar um pouco para vocês. É que esse é um livro bem abrangente, ele conta um pouco desse itinerário da tecnologia assistiva no Brasil. E o professor Teófilo é uma grande referência, né? Então, para quem tiver curiosidade, você vai encontrar na internet fácil. Eu estive no Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva semana passada, o professor Teófilo estava lá, estava palestrando. Então, para quem tem pessoa que tem mais curiosidade em relação a estudar mais tecnologia assistiva, pegar na fonte, né? É sempre importante. Muitas pessoas pedindo os slides, eu não sei se você consegue disponibilizar, onde você consegue disponibilizar. Algumas pessoas perguntaram se essa live vai ficar gravada sim, e vai ficar disponível no canal do YouTube do Comunicatea. Então, para quem chegou no meio, quer assistir de novo, certamente eu vou ter que assistir de novo para pegar as dicas, porque eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, então para aprender e tentar aplicar em casa, certamente terei que assistir de novo. Então, quem quiser assistir de novo vai estar no nosso canal do YouTube. Deixa eu só pedir uma coisa para você. Renata, você tem como compartilhar... O Comunicatea tem como jogar no Drive do Comunicatea os slides? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar os slides em PDF, eu mando para as meninas e elas publicam no Drive. Acho que assim fica para quem precisar do acesso, e aí eu coloco o link dos vídeos, para que vocês possam depois referenciar. Acho que é esse lance do conhecimento, né? A gente passar o conhecimento para frente para que outras pessoas tenham acesso e possam apoiar dentro desse processo. Tá combinado já. Perfeito. Até teve pessoas pedindo exatamente o link que você já colocou aqui. A Dandara perguntou: tem como testar a Alexa para buscar diferentes metodologias de ensino para auxiliar autistas no processo educativo? Tipo, me ensinar raiz quadrada de outra forma até encontrar uma que a pessoa consiga entender? Sim, o que eu recomendo que você faça? A Alexa, ela trabalha com aplicativos, tá? Os aplicativos... Traduzido de opengrowth.com. O aplicativo Alexa... funciona com mais de 800 aplicativos de comunicação. Vou parar ela aqui, porque senão ela vai atrapalhar a gente, né? Eu tenho duas conectadas e toda hora que eu falo o nome dela, ela se conecta, gente. Mas vamos lá, rapidinho aqui para explicar para vocês. Dentro da Alexa, nós temos aplicativos que são instalados e configurados. Esses aplicativos são chamados de skills, que são as habilidades. Então, o que eu recomendo que você faça? Você vai entrar no site da Amazon e pesquisar as skills que estão relacionadas a ensino, né? Eu sei que, por padrão, para matemática, nós temos algumas skills que já estão instaladas. A que não estiver instalada, somente de algum grupo de ensino, alguma escola particular, né, algum grupo que montou isso para divulgar, inclusive, o próprio grupo, você vai lá, baixa, instala, né, ou testa direto no seu aplicativo, baixa o aplicativo da Alexa e faz esse teste. Né? Tenta baixar, começa pelo aplicativo e começa a testar as skills. Testa primeiro com você, testa para ver se essa skill responde da forma correta ou como que ela responde, né? Então, a turma da Mônica, né? Tem, né, a equipe do Maurício de Souza e diversas outras skills que têm contextos educativos de física, química, biologia, matemática, português, né? Eu sei que tem uma até para acentuação, mas tem que pesquisar, porque é como aplicativo de celular.
Existem centenas, às vezes até milhares, mas a grande maioria não atendem ao que você precisa. Então, o seu trabalho também é de fazer uma seleção, uma peneira, né? E eu não saberia te dizer agora em específico uma boa de matemática, mas eu sei que o Grupo Ângulo, não sei se ainda está ativo, tinha uma há alguns anos atrás que trazia todas as respostas em relação à tabuada e qualquer outra conta matemática, tá? Seu áudio, desculpa, Renata. Acabei de perceber. A Bárbara perguntou qual o app para Android mais antigo? Mais antigo? Que a gente utiliza no Brasil, não sei se é mais antigo, mas um que, da minha época, eu já estou bastante tempo aí com vocês, eu usava muito o Let Me Talk, que nos deixou, nos abandonou, né? E aí nós temos outras opções, como o Symbotalk, Seaboard, Asterisk Grid e algumas outras opções, né? Mas o Let Me Talk era um que a gente usava bastante. Eu acredito que outros profissionais conhecem até alguns outros. Quem começou há mais tempo aqui, se quiser escrever no chat, nos ajudar, mas eu usei muito o Let Me Talk, né? A gente teve esse problema de não ter mais versão para Android. E aí, eu sei que a gente está com um tempo bem apertado, mas uma preocupação que eu sempre tenho em relação à parte técnica aqui dos recursos, né? A parte tecnológica aqui, a parte mais operacional, é que eu sempre, quando vou recomendar para vocês um aplicativo ou trabalhar junto com vocês num processo de implementação, eu checo como que está a vida desse aplicativo. E o que é a vida desse aplicativo? Qual foi o momento em que ele foi atualizado? Há quanto tempo ele foi atualizado? Esse aplicativo, por exemplo, ele foi atualizado há mais de 3 anos? Se ele foi atualizado há mais de 3, 2 anos, eu já fico um pouco preocupado, né? Eu já tenho que conversar com vocês e explicar, olha, você quer trabalhar com esse aplicativo? Tá tudo bem, mas ele foi atualizado em 2020, nós estamos em 2023. Me preocupa um pouco saber se eu vou ter novas atualizações em relação ao uso desse aplicativo. Mas eu fiz uma lista de 4 aplicativos, né, que eu selecionei, que são compatíveis com Android. O link está aqui nesse QR Code, também fica lá no canal do YouTube. São materiais abertos, disponíveis para que vocês se apoiem, né? São aplicativos todos para Android. Então, eu fiz algumas aulas básicas, vídeos tutoriais bem básicos. Seaboard, Symbotalk, Asterisk Grid, e logo mais a gente está testando um novo que ainda não tem a versão em português, que é o WeChat. E pode ser um aplicativo que venha também no Brasil nessa proposta de ter uma versão totalmente gratuita. Então, vou deixar disponível para vocês, né? São opções. A outra pergunta que a gente teve, a Dandara perguntou, sabe usado? Eu queria saber se as pessoas que estão em internação domiciliar têm tido o direito de falar. Volta um pouquinho, né? Desculpa, eu não peguei o começo. Sabe de aplicativos de CA usado na assistência social e justiça? Queria saber se as pessoas que estão em internação domiciliar têm o direito de falar. Sim, depende de você. É dessa forma com que eu deveria falar, Dandara. Eu te convido a nos ajudar a fazer com que essa pessoa tenha voz. De que forma? Começando a entender esse processo, né, e a estudar um aplicativo, um método, uma forma, pode ser um recurso de baixa tecnologia, que faça com que essa pessoa tenha voz nesse contexto, né? Isso é totalmente possível. E eu já vi alguns casos, né, a gente está sempre aí com os profissionais que atendem, é totalmente possível. Vou trazer um exemplo bem claro aqui para vocês de um senhor de uma zona rural em que ele não tinha nenhum recurso de comunicação alternativa e também ele tinha uma questão motora bem complexa, né? Tinha uma questão motora que a gente não conseguia usar o tablet. Então, o que a gente fez? A profissional ela desenvolveu uma prancha de comunicação junto com o teclado e algumas frases e ela pegou uma canetinha, né? Essa terapeuta ocupacional que estava lá junto comigo, ela pegou uma canetinha laser, colocou num bonezinho para ele e aí essa canetinha laser, pensa naquela canetinha laser de projetor, de slide e tudo mais. Essa canetinha laser virou o apontador, né, onde ele movia a cabeça. Ele só tinha um mínimo movimento de cabeça. Só que ele ia apontando, movendo a cabeça nas letras. Nós íamos identificando onde ele parava, a gente ia escrevendo num papel. E essa foi a forma com que ele se despediu da família, ele conversou com as pessoas durante algum tempo. Então, esse trabalho de pensar um pouco fora da caixa, ele é super importante. O que eu puder te ajudar e apoiar, se você estiver atendendo pessoas dentro desse contexto, pois me procura
a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é totalmente possível e depende de nós, tá? Depende de como a gente vai levar a comunicação alternativa de forma efetiva para essa pessoa que precisa. A Michelle, a Rafael perguntou se você tem ideia de investimento. Quanto uma família deve dispor para iniciar um processo de comunicação alternativa? De comunicação alternativa? Nada. É difícil falar em questões de investimento, né? Mas vamos pensar no seguinte. Hoje em dia, tem que começar com aquilo que você tem. Né? Inclusive, aprendo com as professoras, a professora Renata Bonotto, a professora Alessandra Boazzi. Começa com o que você tem. Acho que pensar em investimento hoje, eu teria que pensar no quê? Num aplicativo e um tablet, né? Então, depende muito, porque às vezes eu me preocupo nessa questão, no momento do investimento. Eu vou comprar um tablet Android. Mas que aplicativo eu vou utilizar? Então, assim, é um contexto, né? Uma pergunta, às vezes, até difícil para ele de responder. Precisa de uma avaliação, a gente precisa pensar aí um pouquinho em que momento nós estamos, né? Que aplicativo a gente vai utilizar, se é mesmo um aplicativo, se a gente já vai realmente usar um aplicativo de comunicação alternativa, né? Se vai ter alguém que te ajude a implementar, de que forma vai implementar. Às vezes você pode começar com um simples tablet Android, usar esses aplicativos baseados na nuvem, né? De repente tem alguém que tem um computador com uma tela touch que possa oferecer e ofertar, e você usa um aplicativo web browser como Cough Drop ou algum outro, baixa a versão de teste primeiro. Sempre começa com os testes, eu sempre recomendo. Começa com o que você tem e começa com as versões de teste desse aplicativo. Porque você está no momento inicial, você está entendendo como as coisas funcionam, né? Hoje nós estamos no momento, de novo, de muitas opções de dispositivos. A gente pode comprar um dispositivo seminovo, a gente pode pegar emprestado de alguém da família, né, e ver se é isso mesmo que se encaixa na necessidade. Eu tomo muito cuidado, porque como eu trabalho também com dispositivos de alta tecnologia, eu tomo muito cuidado com as expectativas que a gente coloca em cima do recurso e que a gente coloca em cima de nós mesmos dentro desse processo de implementação. Porque às vezes a gente investe um valor muito alto e gera uma expectativa muito grande e a gente não consegue entregar aquilo que a gente gerou de expectativa. Então, às vezes, é começar com o básico, né? Tive uma aula recentemente, inclusive aqui com vocês, que eu vi muito isso, para mim ficou muito claro, né? Básico bem feito funciona muito bem. Essa frase é meio batida, mas é isso, né? O básico bem feito funciona muito bem. E aí você vai evoluindo ao longo do tempo, né? E, de novo, gente, é a minha opinião, tá? Eu sei que alguns colegas talvez tenham outras opiniões, e tá tudo bem também. Eu vou trazer duas perguntas da sequência da Rafaela Bossadi. Uma, ela perguntou esse é o chat GPT, que eu acho que foi o que você mostrou, mas acho que estava no contexto. E ela perguntou se você dá supervisão para fonoaudiólogos. Depende Bom, vamos primeiro falar do ChatGPT. O ChatGPT é uma IA generativa e ela vai ajudar com que vocês criem essas pranchas de forma mais fácil. E o Symbol Talk já vem trabalhando dessa forma. Para você se preparar para o futuro dos aplicativos, daqui a pouco o Cough Drop, Grid for iPad, Snap vão ter algo nesse sentido, e como esse é um aplicativo gratuito, cria sua conta gratuita lá e já começa a testar, começa a praticar, começa a treinar isso e ver que resultado ele te traz. Porque às vezes não vai fazer sentido para você. Às vezes você fala assim, não, eu tenho mais mão aqui desenvolvendo do zero. Ou o contrário, você fala, nossa, Rafael, eu sou boa em fazer perguntas para ele, ou pedir coisas para ele. Eu escrevo de um jeito que ele me entrega a minha prancha muito bem implementada, né? Então, testa, vamos testar. Por isso que toda semana eu tento, né, tô junto com vocês, a gente está tentando compartilhar algo que faça com que vocês tenham um pouquinho mais de informação, além de toda aquela que vocês já estão habituados a receber, que é para trazer a tecnologia, né? A coisa do técnico, aquele técnico que te ajuda, do engenheiro que vai lá apoiando na informática junto com você. E aí vai gerar algo como gerou aqui nesse vídeo, né? Então testa, e o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa, né? Que é um tipo que faz com que você gere textos e informações e traz esse resultado dentro desse apoio. Mas você tem que saber fazer boas perguntas, tá? Para quem já testou o ChatGPT, sabe que aqui precisa ser bom em fazer pergunta, né? E eu tive um professor que sempre me falava isso. A gente precisa aprender a fazer boas perguntas para que essas coisas funcionem. E agora, com a inteligência artificial, isso se torna mais evidente, né? E sobre as supervisões, depende muito dos grupos, né? A gente vem formando alguns grupos e de demandas específicas. Mas, dependendo da sua demanda, eu indico e encaminho você
para as meninas que me acompanham, me ajudam aí no dia a dia. Tá? Então, dependendo do que for, estou à disposição, mas eu estou sempre nas redes sociais aí apoiando vocês. Então, sintam-se à vontade, tem os meus contatos aí, né? A gente vai se apoiando. E só a última pergunta para a gente encerrar, Rafael, que a gente já está já passamos do horário, da expectativa do horário. A Camila pediu para você falar um pouquinho da aula que você fez sobre o Asterix Grid. Ah, tá. O que eu fiz junto com vocês? Eu selecionei 3 aplicativos que vocês tinham interesse em iniciar um processo de implementação. De novo, eu não implemento o sistema, eu trago a informática de um jeito mais fácil, o aplicativo de forma mais fácil para vocês, para que vocês implementem e levem a mensagem para frente. Então, aqui no canal, nesse canal, tem algumas aulas gratuitas e abertas para que vocês tenham acesso a essas ferramentas, tenham acesso a esses aplicativos. Né? Então, está disponível. É sempre, primeiro, a ideia, trazer algo aberto que todas as pessoas possam compartilhar, e depois, para quem quer se aprofundar em temas específicos, como o Asterix Grid e o Snap, nós temos duas turmas de cursos aí, mas que vão apoiar e te ajudar aí durante esse processo. Mas está tudo aberto de forma gratuita para que você comece hoje, né? Não precisa esperar o curso, não precisa esperar a turma. Você pode começar agora a visualizar isso. Então, a ideia é que vocês levem a mensagem para frente, né? E repliquem isso, ensinem mais pessoas, compartilhem com mais pessoas e tenham essa vontade também de compartilhar, ensinar, aprender. Isso é muito bom, é gostoso, né? Nosso. Gente, obrigada a todos que estiveram com a gente aqui essa noite. Rafael, obrigada mais uma vez por compartilhar teu conhecimento com a gente, e certamente criou a expectativa das pessoas testarem coisas novas, né? Pelo menos para mim, criou. Certamente coisas que você apresentou hoje eram coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. Essa do ChatGPT montar a prancha, eu fico pensando nos primórdios, das primeiras pranchas que eu montei, o quanto de trabalho. Eu falei, nossa senhora, isso vai melhorar, facilitar muito ter essa possibilidade. É claro que sempre vai precisar do ser humano, né, da máquina, que pensa atrás da máquina, para que a gente possa fazer as adaptações e customizações para aquele usuário, mas sem dúvida facilita o braçal, né? É isso, tirar o braçal de vocês, deixar vocês focarem no paciente, no usuário, né? Acho que o nosso papel aqui na engenharia é tentar, na comunicação alternativa, fazer isso, né? Fazer com que vocês tenham mais tempo. E eu vejo vocês cada vez mais com essa demanda, nessa queixa, eu levo muito tempo para produzir esse material. Então, vamos tentar facilitar isso ao longo do tempo. Gente, obrigada. Eu queria aproveitar para convidar quem está aqui para a próxima live do Eu Falo CA e Você, que vai ser com a Carol Aguiar, e a gente vai falar sobre parceiros de comunicação. Então, ter um bom instrumento é muito importante, mas ter um bom parceiro de comunicação é essencial, e é para isso que os instrumentos estão aí, né? Para fazer conexão. Quem quiser vir conosco, estamos aí dia 5 de dezembro, vamos estar aqui novamente para conversar com a Carol sobre parceiros de comunicação numa outra live do Comunicateia gratuita. Esperamos por vocês.